Pessoal, boa tarde, né? Boa noite, né? Para alguns, né? Está atardecendo, né? Deus abençoe todos. Nós estamos melhor, né? Aqui, essa gripe aí nova aí pegou a gente aqui em casa aqui, né? A gente está recuperando, né? Se Deus quiser. Mas faz parte, né, gente? É normal. Agradeço aí a lembrança aí. Gente, a gente vai dar início ao nosso culto do Evangelho, né? Lembrando aí a todos aí que o nosso culto dura em média de 25 minutos a meia hora, né? Não tem um horário ali fechadinho, aquela coisa toda. Mas a gente, né, sempre tem ali, né, essa margem aí de duração, né? Até porque o culto do Evangelho no lar, o objetivo dele, né, ele é bem tranquilo, bem simples, que é, né, trabalhar as questões do espírito, né, trabalhar um momento ali de prece, né, dentro de casa com a nossa família, né, com aqueles que a gente ama, e a gente está sintonizado ali, né, com os amigos espirituais. A gente vai fazer a prece agora, né, para a gente começar. Se algum companheiro aí quiser pegar uma garrafinha com água, eu sempre lembro, né, gente, que a gente sempre coloca a água para fluidificar durante o culto, né. E aí vocês me desculpem aí que minha voz não tá lá essas coisas hoje, né, tô meio sambado ainda, tá, gente? Mas a gente vai fazendo aí o possível, tá bom, pessoal? A gente vai começar, né? Tem até a companheira que fez uma pergunta aqui, nós vamos responder aqui também, que faz parte, né, do culto, né, pra gente poder trabalhar aí os valores espirituais. Na hora que a gente for, depois da musiquinha das crianças, do videozinho das crianças, a gente responde, tá, Patrícia? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando neste momento a presença da espiritualidade amiga em nosso lar, que os amigos espirituais possam chegar e ser bem recebidos, que eles possam estar conosco no trabalho do bem, da luz. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a entender, a melhorar e a compreender melhor a vida e as nossas necessidades dentro dela. Faz de cada um de nós companheiro do teu trabalho, do teu amor. Abençoe e ilumina os nossos lares e esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né, gente? A gente vai colocar, né, o primeiro videozinho, a gente coloca sempre um videozinho para as crianças, né? Então hoje ele chama Necessidade da Educação, né? É um capítulo do livro Pai Nosso,
né, psicografado pelo Chico do Espírito, né, Meimei, tá? Nós estamos estudando ele aí, nós estamos passando toda semana um capítulozinho, né, desse livro aí, da querida Meimei aí, que fala de temas para as crianças, tá? Então nós vamos passar o vídeo, né? E aí depois nós vamos entrando aí na questão do culto, tá, gente? É bom sempre prestar atenção, inclusive no vídeo das crianças, porque eles têm, né, introjetado aí muita sabedoria. Então vamos lá. A necessidade da educação. No tempo em que não existia a locomoção fácil na terra, um grande rei simpatizou com um fogoso cavalo de cores claras, da criação de sua casa. Mas, ao desejá-lo para os serviços do palácio, foi assim informado pelo chefe das cavalariças. Majestade, este animal é vítima de muitas tentações. Basta que se movimente de leve para assustar-se e ocasionar desastres. Uma simples folha seca na estrada é razão para inúmeros coices. O rei ouviu atencioso e afirmou que remediaria a situação. No dia seguinte, mandou atrelá-lo à enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não pôde fazer outros movimentos além dos necessários. Depois de algumas semanas, o monarca determinou que fizesse ele o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelara, escorceando o ar e relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas vezes visitado pelos amigos e pelos chicotes dos peões, e tantos fardos suportou, que ao fim de algum tempo era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus, se vivemos entregues às tentações do mal, desobedientes e egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação, à dificuldade e ao sofrimento, os quais, pouco a pouco, nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de educação indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus junto de nossos irmãos. Primeira mensagem aí, vocês estão vendo? Pera, o som fechado aqui, desculpa, gente. A primeira mensagem aqui, né, gente? A gente tá vendo a história do cavalo, né? Que ele não aceitava, né, ninguém, aí o rei, né, ficou interessado nele, botou ele para trabalhar, né, nos trabalhos mais pesados, puxar a carroça, botou ele para poder carregar peso igual se fosse um burro, né, para poder ensinar, né. É interessante que a companheira aqui, a Patrícia, ela coloca aqui pra gente uma questão, ela tá perguntando a diferença de prova e expiação, né, a gente fala muito disso na doutrina, a gente fala muito disso na doutrina espírita, né, prova e expiação, e para a gente saber a diferença é bem simples, né? A prova é o teste, ou seja, a prova é você passar por uma situação que está testando se você adquiriu ou não determinado valor, né? A expiação, ela está mais ligada na consequência de uma ação negativa, né? Ou seja, a prova, ela demanda escolha. A expiação demanda necessidade, né? Então a gente pode pensar o seguinte, ó, o que é uma expiação, né? Eu desperdicei a riqueza que eu tive na última encarnação, né? Usei a riqueza para o mal, né? Usei a riqueza para poder fazer os outros sofrerem, usei a riqueza para enganar, para poder manipular os outros. Aí eu reencarno sem a riqueza. Por mais que eu tente, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, eu não fico rico de novo, eu não tenho dinheiro, vou estar sempre devendo.
E isso é algo que eu não dou conta de fugir e que muitas vezes até me revolta durante a vida, né? Eu fico assim, por que eu sou tão pobre, se eu trabalho tanto, né? Isso é uma expiação. A expiação normalmente está ligada a uma limitação, né, que nós mesmos nos impomos, tá? Porque isso vem da gente com a gente, é a consciência que cria situações que levam a gente à expiação, né? E essa limitação ela existe até o ponto que eu aprendo a valorizar aquilo de novo. Então a expiação ela não tem escolha, ela é inexorável, ela vai vir, né? E não adianta, né? Normalmente a expiação ela acontece com o espírito mais inferiorizado, tá? Espírito que não aceita o próprio erro, espírito que não deseja melhorar, né? Então ele é meio que constrangido ali pela causa e efeito. Aquela coisa assim, deu um murro na parede e quebrei os dedos, né? A expiação é eu quebrar os dedos, né? Mas eu dei um murro na parede. Eu quebrei os dedos porque eu dei um murro na parede. Então a expiação é um efeito, tá? É um efeito de alguma causa que a gente criou. A prova já é diferente. Então imagina, né, gastei o dinheiro, passei a encarnação toda na pobreza. Aí na próxima encarnação, depois dessa, né, que eu passei na pobreza, eu tô dando um exemplo bem simples, tá, gente? Até porque, né, pra gente poder entrar no texto do Evangelho aqui também. Aí imagine que, né, eu reencarno de novo, eu na mesma encarnação, eu tenho a oportunidade de ganhar dinheiro de novo. Aí eu ganho dinheiro de novo, lembra que a minha expiação era não ter o dinheiro? Agora eu ganho. O que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Eu vou agir de uma maneira mais equilibrada com ele, ou eu vou voltar aos velhos hábitos de usar o dinheiro para manipular, para dominar, para enganar, para tomar das pessoas? Aí é a prova. É o teste. Entendeu? Por isso que chama prova e expiação. Né? Espíritos muito inferiores, a maioria da encarnação deles é expiação. É consequência das escolhas que eles tiveram nas encarnações anteriores. Quando a gente começa a crescer espiritualmente, né, a gente tem mais conteúdo de prova, que são testes. Né? Olha, vamos ver se você consolidou. Né? Prova no sentido mesmo, é um teste, né, que o universo traz pra gente, né, se eu consolidei valores. Olha, eu passei a vida toda solitário. Né? Aí eu arrumo uma namorada. Qual que é a prova? Né? Eu vou trair ela ou não? Você é uma, né? Passei a vida toda com problema de saúde. Agora que eu tenho a saúde, como é que eu vou lidar diante da vida com isso? Prova. Passei a vida toda querendo um ótimo emprego. Aí eu consigo aquele ótimo emprego. Como é que eu vou lidar com aquilo? Prova. Entendeu? A prova e a expiação estão nisso aí. Tá? Viu, Patrícia? Se não deu para entender, depois a gente aprofunda mais. Vamos abrir aqui o Evangelho aqui pra gente ver, né, o que os Espíritos estão falando para nós, para nossa semana. Esse aqui é muito bom. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, uma fé que é comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas e ideias particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos da eternidade. Fossem eles ou parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, os separa até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens, são irmãos, e qualquer que seja a maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja, não há salvação, eles se lançam anátema. Anátema é uma agressão, né? Um xingamento. Se perseguem e vivem na inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então aqui está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O título do capítulo, Fora da Caridade não há salvação.
né? O que os espíritos estão contrapondo aqui com Kardec, né? Que eu acho que a gente tem que trazer pra gente. A ideia de quem pensa diferente de nós tá errado, né? Então, quando ele fala aqui, ó, o dogma da doutrina espírita, vamos dizer assim, né? Não é nem dogma, né? Porque a doutrina espírita não busca dogma, né? Dogma é um conceito fechado, pronto, acabou, tem que ser assim para sempre, né? O mote, né? A palavra, né? A frase que, vamos dizer assim, motiva, né? A doutrina espírita é fora da caridade, não a salvação, né? Porque a caridade é a ação positiva que eu tenho em relação ao meu próximo. Seja ele muçulmano, budista, evangélico, testemunho de Jeová, Seixonoe, né, adorador dos deuses gregos, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele seguidor da religião Yorubá, né, dos africanos, né, o que move é a ideia de que todos somos irmãos, né, que é um contraponto à ideia da salvação pela igreja ou pela crença, né, ou seja, só os espíritos são salvos, então todo mundo que não é espírita vai para o inferno. Só os católicos são salvos. Todo mundo que não for católico está abandonado espiritualmente. Só quem é evangélico é salvo de determinada igreja. Todo mundo que acredita diferente daquela igreja está condenado pelo Senhor, né? A doutrina espírita ela não tem esse conceito. E aliás, gente, eu até falo, né? Esse é um dos motivos para mim ser espírita, tá? Uma das coisas que mais me fascinou na doutrina espírita quando eu era pequeno e eu comecei a ler sobre a doutrina espírita era esse caráter universal, né? De respeitar a pessoa dentro daquele caminho religioso, mesmo que eu não concorde, né? Eu tenho o direito de não concordar, né? Mas entender que mesmo aquele que percebe, né, ou compreende a espiritualidade de um modo diferente de mim, também está conectado à espiritualidade. Os espíritos de luz, eles não têm preconceito de entrar num templo budista, de entrar numa mesquita muçulmana, né? Eles não têm preconceito de entrar na igreja católica, eles não têm preconceito de entrar, né, no terreiro do candomblé, eles não têm preconceito de entrar, eles estavam presentes lá nos templos gregos, nos templos egípcios, né? E o que importava é a essência espiritual daquilo. Quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, volta, né, na questão aqui da prova e da expiação, né? Por quê? Porque, na verdade, o que importa não é no que eu acredito, e nem no como eu acredito, e sim o que importa é como eu utilizo a crença que eu tenho. Né? Não importa se eu sou católico, eu posso ser um católico desequilibrado, não importa se eu sou espírita, eu posso ser um espírita lamentável, depravado, desequilibrado, que usa o espiritismo para atacar os outros. Isso não me eleva em nada enquanto indivíduo. O que me eleva enquanto pessoa é a prática da caridade. Né? Uma coisa para a gente poder refletir. Né? E quando os espíritos colocam isso para Kardec, eles estão dando para ele, né, uma pedra de toque. O que isso quer dizer? A pedra de toque é que você põe lá no ouro, lá você encosta para você ver se aquilo é real ou não. Né? Que ela dá uma reação, né? E você sabe se aquele valor, né, se o ouro é ouro de tolo ou é ouro verdadeiro. Né? Então ele fala assim, ó, se você quiser saber a fé da pessoa, se ela está certa ou errada, veja a prática de vida dela. Fora da caridade, não a salvação. Então aquele que faz o bem, não importando a crença que tem, ou mesmo que se não tenha crença nenhuma, ele está à frente daquele que simplesmente crê dentro aí, né, de uma viseira ali, de um aspecto fechado. Né? Então é interessante sempre a gente pensar, né, e refletir sobre essas questões. Yasmin, Vinícius, vocês entraram, né? Vocês querem ler para nós, por favor, a segunda leitura, amigos? Minha voz tá muito ruim, tá, gente? Desculpa aí que eu ainda tô bem gripado ainda. Essa gripe nova aí me pegou igual uma marretada na testa. Mas tá bom, não pode reclamar não, que tem gente que tá, né, passando mais dificuldade aí que a gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Então, continuo. Leitura do Fonte Viva. Fonte Viva, isso mesmo. A gente abrindo de forma aleatória, a gente abriu no capítulo 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, ele dará com outros tantos.
Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despencar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo tirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a poeira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Esse capítulo ele vai entrar muito, sobre a questão da caridade, porque o pensamento que a gente tem do próximo é uma caridade que a gente sempre vai ter acesso. Quando a gente olha o nosso irmão que está cometendo alguma falta ou está em uma dificuldade, se a gente não pensa nos projetando no lugar dele, a gente sempre vai agir como juiz. A gente sempre vai agir como se a gente fosse o detentor da verdade, como se a gente soubesse as coisas certas e como se a gente fosse completamente alheio àquela coisa. Se a gente não está numa condição em que ele está, tendo passado por tudo que ele passou, com todo o histórico espiritual, a gente não vai ter a menor noção do que é para ele aqui. Isso me lembra muito quando a gente fala muito sobre a questão de depressão, muito disso, Quando a gente vê alguém sofrendo e a gente acaba vindo e fala assim, mas será que vale essa depressão? Será que ele está sofrendo mesmo? Não tem como a gente saber, porque cada pessoa carrega a sua dor. E cada pessoa sabe naquilo que é difícil para ela ou não. A gente vem falando muito, o Marcelo deu o exemplo da encarnação com dinheiro. Eu já vi gente falando, tipo assim, é muito fácil você ser rico. Eu queria eu ser rico. Mas a gente não sabe quais são as dificuldades das outras pessoas, Muitas vezes a gente já passou por muito e o que a gente acha fácil foi o que em outra encarnação foi muito difícil pra gente. Então, quando a gente tenta se projetar no lugar do outro, quando a gente não tenta ser o juiz, mas sim ajudar, a gente entra na máxima da caridade. E aí é por aí, então, que a gente consegue construir o caminho da regeneração. Quer falar? Terminaram, meninos? Sim, perdão. Não, sem problema. Então, gente, interessante, que começa com um trecho aí da carta do Paulo, falando como que a gente chama a atenção dos outros, com amor, com compreensão, e não dizendo que fulano, ciclano tá errado, e é interessante também que quando a gente analisa isso pela ótica da causa e efeito, da ação e da reação aí, que vai ter a ver também com a questão que a gente estava falando das provas e expiações, a gente vê lá na primeira história lá das crianças lá, que o cavalo lá que não queria trabalhar, o rei condicionou ele, o rei, uma força superior, condicionou ele ao quê? Você vai puxar carroça, você vai carregar pedra igual burro, Você não está querendo cumprir o papel do cavalo? Então você vai cumprir o papel do burro. Você vai puxar carroça, você vai carregar pedra, Ou seja, e à medida que o cavalo aprende, e fica manso, ele sai daquela situação. Aí a gente pega, o texto aqui do Kardec, que os espíritos falam que fora da caridade não há salvação.
E a gente lembra que a questão do desenvolvimento espiritual está muito mais na nossa escolha do que fazer, né? E não no rótulo que a gente tem. E aí no final, né, vem o Emmanuel, né? Porque é o Emmanuel que faz o comentário aí da carta do Paulo. E o Emmanuel traz pra gente aí a ideia de que cada um, né, mesmo que a gente for chamar a atenção de alguém, ele pega, né, o conceito do Paulo, que a gente tome cuidado, né, porque as pessoas estão em momentos espirituais diferentes do nosso, né, e às vezes o que é muito claro, muito simples, muito fácil para mim, às vezes é difícil para o outro e vice-versa. Às vezes aquilo que é muito fácil para o outro, né, eu sou tapado por aquilo, né, eu não consigo perceber, eu não consigo entender, né, e às vezes a gente precisa ter essa caridade da convivência, né, essa caridade do entender o limite daqueles que convivem conosco e entender os nossos limites também, né. Eu entendo que a espiritualidade está chamando a gente a ser, né, menos preocupado com a forma e mais vinculado à ação. Né? Nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de aparência, no mundo onde tudo conta para as pessoas é a imagem, né? Então, assim, se você não tem uma imagem apropriada, né? Você, igual colocando esse vídeo do culto aqui, né? Talvez porque eu não estar aqui com a imagem apropriada, né? Muitas pessoas nem vão querer ver, né? Porque não tem imagem, né? Mas o que importa na nossa trajetória de espírito imortal não é a nossa posição exterior, é a nossa intimidade, né? Aquilo que nós carregamos por dentro, né? É igual a pergunta que eu fiz. Pode ser que para alguém é muito fácil, eu mesmo te receio de perguntar. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes aquilo que para mim é muito fácil, para o outro é difícil, porque eu já tenho uma conquista em determinada área. E aí aquele outro já tem outra. Né? Você pega um artista e pede para ele fazer uma obra de arte. Desculpa, gente. Nossa senhora, perdão. Você pede para ele fazer uma obra de arte, para ele é fácil. Para mim é o fim do mundo. Né? Então, assim, eu não dou conta. Eu não tenho a capacidade que o artista tem, né? Mas talvez em outra situação que ele não dá conta nem de se movimentar, eu já consigo fazer, né? Então a gente prestar atenção, né? E valorizar os positivos que temos e que o outro tem também, né? Porque ser diferente não é ser ruim. Acreditar de maneira diferente não é ser errado, né? E lembrar sempre que os espíritos falam, não importa o modo, não importa a forma, importa a intenção. Né? Os espíritos falam isso o tempo todo. O que importa em tudo é a intenção. Né, gente? Nós vamos fazer agora a nossa irradiação final. Queria avisar que hoje a gente não vai ter o estudo de noite, né? Porque eu estou com dificuldade a minha voz, estou ficando com falta de ar, né? Só de falar aqui um pouquinho, então ó, acho que eu não dou conta de fazer o estudo de noite. Mas semana que vem a gente volta aí normal, né? Se Deus quiser, tá? Então a gente vai ter só o culto hoje aqui, tá bom? Vamos fazer nossa prece, né? Vamos pedir pelas pessoas, quem quiser colocar o nome também do pessoal. Eu só vou pedir licença que eu não vou dar conta de ler também todo mundo, só de eu falar que eu já estou sentindo falta de ar, tá? Mas eu vou mentalizar todos aqui, tá? Quem quiser colocar o nome das pessoas aí hoje, né? Fica à vontade, a gente vai fazer a irradiação final e aí nós vamos entregar aí para os amigos espirituais, tá bom? Como eu tô falando, eu não vou dar conta de falar o nome de todo mundo hoje, tá? Perdoe aí as limitações. Elevando o nosso pensamento a Jesus, pedimos a espiritualidade amiga por nós mesmos, pelo nosso lar, por aqueles que amamos e por aqueles que precisamos aprender a amar. Ajuda-nos sempre, Senhor, através das vibrações da Tua paz, para podermos estabelecer em nossos corações tranquilidade, afeto. Acompanha os nossos passos, ilumina o nosso coração, dá-nos força, fé, esperança. Amigos espirituais, pedimos por cada nome aqui colocado e pedimos que abençoe e ilumine hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos esperar só um minutinho para o pessoal, todo mundo colocar o nome, tá, gente? Pedindo aí todo mundo que puder. E nós vamos encerrar, tá bom? Obrigado. Tem até um companheiro aqui, meu vizinho aqui, que gosta de tocar
pros vizinhos aqui, ele bota um aparelho de som na casa dele, a gente vai tocando, nossa, começando a ensaiar, né? Deus abençoe ele também, né? Passo raiva com ele às vezes, mas tá bom. Gente, muito obrigado aí a todos, né? Pedindo aí por todos os nomes, né? Por todos, né? Por todos nós, né? E a gente vai caminhando, aprendendo, né? Queria pedir também por aqueles que estão passando dificuldade com a questão das chuvas, né? Muitas famílias aí que a gente conhece estão passando dificuldade, né? Essa semana a gente vai distribuir cesta aí pro pessoal, já agradecendo quem nos ajuda, né? Nós estamos aí com as nossas famílias, aí nós vamos saber como é que tá, né, a situação daquela com as quais a gente não conversou ainda, tá? Mas são muitas famílias. Boa noite a todos, até a próxima semana, que Deus nos abençoe, nos ilumine e que todos os nomes aqui colocados, né, recebam aí muita paz e muita luz. Paz e amor para todos vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Bom fim de semana. Melhoras, Marcelo. Deus quiser, vamos melhorar. Obrigado, amigos. Até logo, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Saúde. amigos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.